Pense por um instante. Quem é Deus para você? Será que realmente compreendemos a grandiosidade do Criador do Universo? Imagine conhecer a essência de Deus de uma forma mais profunda, indo além do que aprendemos superficialmente. Hoje, vamos desvendar os mistérios da divindade e entender como essa revelação pode transformar completamente a sua vida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui no canal Alma Avivada. Eu profetizo bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o Senhor traga clareza, paz e entendimento ao seu coração. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma reflexão profunda para compreendermos mais sobre Deus, sua natureza e como podemos nos conectar de forma mais íntima com Ele. E fique comigo até o final, porque a última revelação será a mais poderosa de todas. Mas antes de prosseguirmos, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender mais sobre Deus. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e levar essa mensagem de fé a mais pessoas. Agora, feche seus olhos, levante suas mãos e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este momento de aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua grandeza. Abençoa cada pessoa que está assistindo este vídeo, que a Tua presença se manifeste poderosamente em cada vida. Traz revelação, entendimento e transformação. Declaramos que toda dúvida e confusão caem por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. Quando falamos sobre Deus, muitas vezes temos uma visão limitada, moldada por nossa experiência humana. Mas Deus é muito maior do que podemos imaginar. A Bíblia nos revela várias características dele, e é através dessa revelação que podemos conhecê-lo mais profundamente. Primeiramente, precisamos entender que Deus é eterno. Diferente de tudo que conhecemos, ele não tem começo nem fim. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso nos mostra que antes de qualquer coisa existir, Deus já era. Ele é o autor de toda a criação, e tudo o que existe provém dele. Outro aspecto fundamental de Deus é a sua onipotência. Deus é todo-poderoso. Não há limites para o que ele pode fazer. No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27, Deus nos faz uma pergunta poderosa. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe algo impossível para mim? Essa é uma verdade que precisamos ter em nosso coração. Não há situação impossível para Deus. E você, querido irmão e irmã, já experimentou o poder de Deus em sua vida? Compartilhe nos comentários uma experiência em que Deus mostrou seu poder de forma extraordinária. Sua história pode edificar outras pessoas. Além de onipotente, Deus também é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. No Salmo 139, versículo 4, está escrito: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Isso significa que Deus conhece não apenas o que fazemos, mas também o que pensamos e sentimos. Ele sabe das nossas dores, anseios e sonhos mais profundos. E não apenas isso, Deus também é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em Salmo 139, versículos 7 e 8, o salmista declara: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na profundeza, também lá estás. Isso significa que não importa onde estejamos, Deus está sempre conosco. Agora pense comigo. Se Deus é tão grandioso, tão poderoso e tão presente, por que muitas vezes sentimos que Ele está distante? A resposta para essa pergunta pode estar na forma como nos relacionamos com Ele. Precisamos buscar um relacionamento mais profundo através da oração, da leitura da palavra e da obediência aos seus mandamentos.
E falando sobre relacionamento, você já parou para pensar que Deus deseja um relacionamento íntimo com você? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso mostra que Deus não é um ser distante e impessoal. Ele quer estar próximo, envolvido em cada detalhe da sua vida. Se você deseja conhecer mais sobre Deus e ter um relacionamento mais profundo com Ele, escreva nos comentários: Eu quero conhecer mais de Deus. Declare essa verdade e comece a buscar essa intimidade em sua vida diária. Amados irmãos, a revelação de quem Deus é transforma completamente a nossa vida. Saber que Ele é eterno, onipotente, onisciente e onipresente nos traz segurança, paz e confiança para enfrentar qualquer desafio. Mas há muito mais sobre Deus que precisamos explorar. Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais na natureza de Deus e descobrir atributos surpreendentes que podem mudar a forma como você enxerga sua jornada espiritual. Não saia daí, pois o que vem a seguir será ainda mais profundo e revelador. Agora que já compreendemos alguns dos atributos fundamentais de Deus, sua eternidade, onipotência, onisciência e onipresença, vamos aprofundar ainda mais essa jornada espiritual e explorar aspectos que nos revelam quem Deus é de uma forma mais íntima e transformadora. Deus não é apenas poderoso, Ele é amor. Esse é um dos aspectos mais lindos da divindade. Em 1ª Carta de João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa verdade nos mostra que o amor não é apenas uma característica de Deus, mas a essência do seu ser. Tudo o que Ele faz é motivado pelo amor, seja na criação, no sacrifício de Jesus ou em sua paciência para conosco. E o amor de Deus é incondicional. Diferente do amor humano, que muitas vezes depende de circunstâncias, o amor de Deus nos alcança mesmo quando falhamos. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você já parou para pensar o quanto Deus te ama, mesmo com todas as suas imperfeições? Muitas vezes nos sentimos indignos desse amor, mas a verdade é que Deus nos conhece profundamente e ainda assim escolheu nos amar. Isso deve gerar em nosso coração gratidão e desejo de nos aproximarmos dele cada vez mais. E aqui eu te pergunto: você tem sentido esse amor de Deus em sua vida? Se sim, escreva nos comentários: o amor de Deus é real em minha vida. Outro aspecto poderoso de Deus é a sua justiça. Muitas vezes, as pessoas enxergam a justiça de Deus como algo severo, mas na verdade ela é perfeita e está alinhada com o seu amor. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, lemos: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, Ele não pratica o mal, reto e justo é o Senhor. Isso significa que podemos confiar plenamente em Deus, pois Ele age com justiça e retidão. Mesmo quando enfrentamos situações difíceis, precisamos lembrar que Deus é justo e que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Agora pense comigo: quantas vezes questionamos a justiça de Deus quando algo não sai como esperamos? No entanto, a palavra nos ensina que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, como diz Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Além de justo, Deus também é misericordioso. Ele nos dá oportunidades de recomeçar, de nos arrependermos e de voltarmos para os seus braços. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que conforto saber que mesmo quando falhamos podemos contar com a misericórdia de Deus para recomeçar. Isso não significa que devemos viver de qualquer maneira,
mas sim que temos um Pai amoroso que está sempre pronto a nos restaurar. E falando em misericórdia, você já experimentou a renovação de Deus em sua vida? Se sim, declare nos comentários: as misericórdias do Senhor me sustentam todos os dias. Outro aspecto maravilhoso de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda. Em um mundo onde tudo é instável e passageiro, essa característica nos dá segurança e paz. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 afirma: Eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que as promessas dele permanecem, seu caráter é o mesmo e podemos confiar nele em todos os momentos. Você já percebeu como as pessoas mudam com o tempo, mas Deus continua o mesmo? Essa é uma verdade poderosa que deve fortalecer nossa fé, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, Deus permanece fiel às suas promessas. Diante de tudo isso, precisamos refletir. Se Deus é tão grande, amoroso, justo e imutável, por que muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças em vez de confiar nele? A resposta está em nossa falta de conhecimento e entrega total. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conseguimos descansar em sua vontade. Se esta mensagem está tocando o seu coração, já deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. A seguir, vamos descobrir um aspecto ainda mais profundo de Deus que pode transformar completamente sua maneira de enxergar a vida. Não saia daí, pois o que vem a seguir é surpreendente e edificante. Agora que já exploramos o amor, a justiça, a misericórdia e a imutabilidade de Deus, vamos avançar ainda mais e descobrir como esses atributos se manifestam na nossa vida diária. Deus não é apenas um conceito distante ou uma força abstrata. Ele é um ser pessoal que deseja se relacionar intimamente conosco. Você já parou para pensar que o Criador de todas as coisas deseja ter comunhão com você? Desde o princípio, Deus buscou um relacionamento com o ser humano. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, lemos que Deus passeava pelo jardim do Éden ao entardecer para estar com Adão e Eva. Isso nos mostra o desejo profundo de Deus de estar perto de nós, de participar da nossa vida, de ouvir nossas orações e nos guiar em cada passo. Mas o pecado criou uma barreira entre Deus e o homem. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Porém, a boa notícia é que Deus não desistiu da humanidade. Ele enviou Jesus Cristo para restaurar essa comunhão perdida. A vinda de Jesus é a maior demonstração de que Deus deseja se relacionar conosco. João capítulo 3, versículo 16, nos lembra: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor incondicional é a base para entendermos quem Deus realmente é. E você, tem vivido um relacionamento próximo com Deus ou sente que há algo te afastando dele? Deus deseja que nos aproximemos mais dele. E Tiago capítulo 4, versículo 8, nos dá uma poderosa promessa: Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Para fortalecer esse relacionamento, precisamos buscar 3 práticas essenciais. A oração sincera, não como uma repetição mecânica, mas como uma conversa genuína com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos ensina: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A leitura da palavra. A Bíblia é a revelação de quem Deus é. Ela nos ensina, corrige e fortalece nossa fé. Salmo 119, versículo 105, declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A obediência. Conhecer a Deus não é apenas entender seus atributos, mas viver de acordo com sua vontade. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A pergunta é: você tem buscado conhecer mais a Deus por meio dessas práticas? Se sim,
Escreva nos comentários. Eu quero me aproximar mais de Deus a cada dia. Outro aspecto fascinante sobre Deus é a sua soberania. Ele governa todas as coisas com sabedoria e poder. Nada foge do controle dele. Muitas vezes, passamos por dificuldades e pensamos que Deus está distante ou indiferente. Mas precisamos lembrar do que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um plano para cada um de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos assegura: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, devemos confiar que Deus tem o controle absoluto. Sua soberania significa que nada acontece sem a sua permissão e que Ele é capaz de transformar qualquer situação para a nossa edificação. Agora pense, quais áreas da sua vida você precisa entregar ao controle soberano de Deus? Há algo que você tem tentado resolver sozinho, sem confiar plenamente nele? Deixe nos comentários. Eu confio na soberania de Deus. Além de ser soberano, Deus é santo. A santidade é um dos atributos mais impressionantes de Deus. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, os anjos proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Deus é puro, perfeito e separado de tudo o que é impuro, e Ele nos chama a uma vida de santidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: Sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo não significa ser perfeito, mas sim buscar viver de acordo com os princípios de Deus, separados do pecado e comprometidos com uma vida de retidão. A santidade de Deus deve gerar em nós um profundo respeito e reverência. Muitas vezes tratamos Deus com demasiada informalidade e esquecemos que Ele é o Senhor do universo, digno de toda honra e glória. Precisamos voltar ao temor do Senhor, pois como diz Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amados irmãos, entender quem Deus é nos conduz a uma vida de reverência, confiança e amor. Conhecer os atributos de Deus nos ajuda a enxergá-lo não apenas como um ser distante, mas como um Pai amoroso, justo, soberano e santo, que deseja que vivamos em comunhão com Ele. A seguir, vamos descobrir a revelação mais profunda sobre Deus, algo que pode mudar completamente sua percepção sobre Ele. Então continue comigo, porque o que vem a seguir é algo transformador. Chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Este é um dos maiores mistérios da fé cristã, a doutrina da Trindade. Embora a palavra Trindade não apareça explicitamente na Bíblia, as Escrituras revelam claramente que Deus se manifesta em três pessoas distintas, mas que são um único Deus verdadeiro. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus nos ensina: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui, vemos a unidade perfeita entre as três pessoas da divindade. Deus Pai, Ele é o Criador, a origem de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como Pai, Ele nos ama incondicionalmente e deseja o nosso bem. Ele é o Deus provedor, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é a expressão visível do Deus invisível. Em João capítulo 14, versículo 9, Jesus declara: Quem me vê, vê o Pai. Ele veio ao mundo para revelar o amor de Deus, salvar a humanidade e nos ensinar a viver conforme a vontade divina. Por meio de seu sacrifício, temos acesso à vida eterna.
João capítulo 3, versículo 16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Espírito Santo. Ele é o Consolador, enviado por Jesus para nos guiar em toda a verdade. João capítulo 14, versículo 26 nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo habita em nós, nos fortalece e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Ao compreender a Trindade, percebemos que Deus é completo em si mesmo e que cada pessoa da divindade desempenha um papel essencial na nossa vida. O Pai nos ama e cuida de nós. O Filho nos salva e nos reconcilia com o Pai. E o Espírito Santo nos guia e nos fortalece. Agora reflita: você tem permitido que o Espírito Santo guie sua vida? Tem reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem confiado no amor do Pai? Se deseja viver essa realidade, escreva nos comentários: eu reconheço a Trindade de Deus na minha vida. A Trindade não é um conceito distante, mas uma realidade viva e transformadora. Deus quer se manifestar plenamente em sua vida. Quando reconhecemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, experimentamos uma paz e uma direção que o mundo não pode oferecer. Queridos irmãos e irmãs, a grande verdade é que Deus deseja se revelar a cada um de nós de forma pessoal. Ele não é apenas uma força distante no universo, mas um Pai amoroso que deseja um relacionamento íntimo com você. Não importa onde você está ou o que já passou, Deus está de braços abertos para recebê-lo. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero orar por você. Levante suas mãos, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado por nos revelar quem Tu és. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, justiça, misericórdia e santidade. Eu Te louvo porque és Pai, Filho e Espírito Santo, e porque desejas um relacionamento conosco. Senhor, ajuda-nos a Te conhecer mais profundamente, a viver segundo a Tua vontade e a confiar plenamente em Ti. Que possamos experimentar a Tua presença todos os dias de nossas vidas. Abençoa a cada pessoa que ouviu esta mensagem, trazendo transformação, paz e renovação espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por esta palavra, não saia sem se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa conhecer mais sobre Deus. E lembre-se, Deus quer se revelar a você de uma maneira nova e poderosa. Continue firme na fé, buscando conhecê-lo mais e mais, porque Ele é um Deus que se deixa encontrar por aqueles que o buscam de coração sincero. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.